Atenção! Este podcast pode conter palavras de baixo calão e podem ser consideradas não adequadas a pessoas mais sensíveis. Se você não tem problema com isso, por favor, continue a ouvir e esperamos que goste. Olá, olá, bem-vindo ao PandaCast. Sou o seu host, Panda, a pessoa que vai apresentar o que é o PandaCast a vocês. O porquê estou fazendo isso, como vou fazer isso e os temas a serem usados neste podcast. Eu sei que tem muitos outros podcasts por aí, tem muitos bons, mas eu queria fazer o meu simplesmente pelo fato que eu gosto de expor minhas ideias. E eu estava sentindo falta desse tipo de comunicação, então eu tive a ideia de fazer isso. Eu espero que vocês gostem e vamos começar. Vamos lá, o PandaCast, o objetivo dele é, como eu disse, expressar as minhas ideias. É apenas um hobby, é algo que eu vou fazer apenas para me divertir. É claro que, dependendo do que acontecer, ele pode virar algo mais... Não vou falar sério porque eu já estou levando a sério, mas algo mais profissional. Mas tudo depende do decorrer da coisa, certo? Então eu vou, primeiramente, manter isso como um hobby. Eu vou manter uma agenda de uploads, eu vou colocar na maior parte possível de lugares que eu possa colocar para as pessoas poderem ouvir, mas é um hobby. E esse hobby vai servir para quê? Para falar sobre o mundo nerd. E o mundo nerd que eu digo é tecnologia, jogos, livros, animes, mangás, tudo. O que hoje engloba o que nós chamamos de mundo nerd. Ou pelo menos que eu chamo de mundo nerd. Porque antes, que eu até vou falar sobre isso, nerd não era uma coisa muito legal. Mas agora que as pessoas estão conhecendo bastante coisa sobre ser nerd, tá mais aceitável o negócio, não é? Então eu vou falar sobre isso. Vou falar de muitas coisas, mas todas sobre a minha visão daquilo, certo? Claro que no início serei só eu. Pode ser que outras pessoas se juntem a mim. Pode ser que eu chame pessoas apenas para um episódio. Pode ser um monte de coisas, mas inicialmente sou eu, ok? Então, espero que isso seja o suficiente para entender o que é esse podcast, certo? Agora, a frequência dele, uma vez por semana, é o melhor que eu posso fazer. Porque não só porque eu preciso preparar o conteúdo, mas como eu também produzir e fazer as outras coisas que eu faço na minha vida. Então eu vou sempre tentar fazer um por semana e que no máximo a duração deles vai ser de 1 hora. Só 1 hora, se você pode até pensar, porque quando você tem um diálogo, quando você vê muito podcast que tem um diálogo, é até legal ser extenso o negócio, porque é bom ter bastante tempo para as pessoas falarem. Agora, quando é um monólogo ou seja, só eu tô cuidando do negócio, fica meio tedioso você ouvir só uma opinião ou só uma fonte de razão durante entre aspas, debate, né? O assunto, né? Então, eu vou fazer no máximo de 1 hora. Eles podem durar de 20 minutos a 1 hora. Sempre uma vez por semana, ok? Então, eu espero que isso lhes agrade, ok? Eu sei que eu tô falando muito ok, mas como é o primeiro, eu ainda tô me acostumando com esse negócio de ficar só falando, só olhando pra tela. Antes eu cheguei já a fazer vídeo, era mais fácil do que você só falar, ok? Então vamos começar com o assunto do podcast de hoje, que é justamente o mundo nerd. Vamos começar com um pouco de informação. Nerd é uma palavra que teve sua primeira origem documentada em meados de 1951, no livro do Dr. Seuss, chamado If I Run the Zoo. Eu não sei como que é a tradução dele em português, mas é If I Run the Zoo.
onde, nessa história desse livro, o narrador conta que ele tem que coletar um nerd, além de outros dois tipos de pessoas que agora, pro assunto, são irrelevantes, certo? Mas, se você tiver curiosidade, leia esse livro, porque eu vou atrás de ler ele também. Eu não cheguei a ler, porque é difícil encontrar esse livro online ou... e eu não vou comprar agora. Talvez eu compre futuramente. Certo? Então dê uma procurada no Dr. Seuss e Fernand Dessous. Provavelmente deve ser seu gerenciar, seu zoológico. Não sei se traduziram também, tem esse porém, né? Então, essa palavra nerd foi usada nos anos 50, tanto no Zéua como na Escócia, como um adjetivo a pessoas que tinham muito apego a livros e uma total inaptidão social, ou seja, eram tímidas. Eram pessoas que não se sentiam à vontade em chegar de uma outra pessoa, falar com outra pessoa, ter contato com outra pessoa. Segundo o que eu dei uma olhada no Online Etymology Dictionary, ou o Dicionário de Etimologia Online, a palavra nerd é uma alteração da palavra nerd, que se originou em 1941 e significava uma pessoa maluca ou estúpida. Então, como vocês podem até presumir sobre isso, nerd era uma ofensa. Quando uma pessoa, principalmente jovens, não se socializavam ou não se inteiravam com aquela pequena comunidade, aquele pequeno grupo, elas eram tímidas e tinham gostos, que eu vou falar daqui a pouco, diferentes dos outros, elas eram chamadas de nerd, de maneira a fazer bullying com ela. A gente conhece bem como que é o negócio, né? Então, essa palavra nunca significou algo bom. Então a gente pode perceber que desde o princípio ela não era algo bom. Ela não era algo para ser uma qualidade, e sim algo para insultar, para machucar, um modo de se excluir aquela pessoa, um bullying ferrenho que se fazia em cima dos nerds e toda a merda que a gente já conhece, certo? Mas então a sociedade foi avançando. Mas não só a sociedade. A tecnologia se tornou mais acessível em todos os níveis da sociedade de hoje. E essa palavra foi mudando sua conotação. Recentemente, acho que é umas coisas de uns 10 anos para trás, não deve passar disso, essa palavra já não era mais usada apenas como um insulto, porque ela ainda é. Só que ela tem um peso bem menor como insulto. Não é mais alguma coisa assim tipo, ah, seu nerd, ah, a pessoa já se sente totalmente ofendida ou excluída ou é vítima de algum tipo de bullying, etc. Não. Devido à popularização da cultura voltada ao mundo nerd já não é uma coisa ofensiva. Tem gente que, eu, por exemplo, e outras pessoas que se identificam e falam que são nerds. Isso é uma coisa delas, uma coisa minha, por exemplo. E não tem vergonha nenhuma de falar isso, certo? E encontra outras pessoas que têm isso também, você entendeu? Então é uma coisa bem bacana, é uma coisa bem legal essa transformação que houve do significado da palavra nerd, do uso da palavra nerd, certo? É bem legal mesmo. Como esses filmes de super-heróis, quadrinhos, né, sites e outras mídias focadas totalmente em tecnologia, teve-se esse acesso à cultura nerd, certo? Hoje nós vemos tudo isso que eu falei, sem falar dos esportes, e trouxeram à tona uma categoria que antes era totalmente esquecida ou considerada uma coisa de criança e que foi se tornando, em muitos pontos, profissional. E são os gamers hoje, que a gente vê profissionais, equipes que jogam um determinado jogo competitivo, como Overwatch, CSGO, né, que é o Counter-Strike Go, que é Global Offensive, né? Tem
Paladins, Smite, League of Legends, FIFA, número qualquer aí, Maiden, número qualquer aí, você entendeu? Tem um monte de jogo que se usa pro modelo competitivo e se tornou um esporte, porque o esporte, eu posso até falar isso depois com mais cuidado num outro podcast, mas o esporte nada mais é que uma atividade humana que tende a ser focada na diversão. Basicamente isso. É claro que tem outras coisas. Tem a parte física, né? Mas não, nos esportes não tem o físico. Mas tem a questão da noção de equipe, da noção de fala, de comunicação e todo o resto, né? Então virou um e-esporte, um esporte eletrônico, certo? Então é uma coisa bacana que foi fazendo com que as pessoas vissem isso como algo bacana. Tipo, meu filho é um nerd. Antes era tipo, dependendo do parente, era uma coisa de, porra, meu filho é nerd, é tímido, não conversa com ninguém, isso aí vai dar merda. Hoje, as pessoas podem olhar com outros olhos pra isso. Pode ser considerado algo bacana, pode ser considerado algo legal. As pessoas olham, por exemplo, o Bill Gates, que é um puta do nerd. Fala, caralho, meu filho pode ser isso um dia. Mark Zuckerberg. Claro que tem uma diferença entre nerd e geek, mas isso fica para outro podcast. Então tem um monte de coisa, tem um monte de exemplos positivos sobre ser nerd que ajudam a tirar o peso negativo que essa palavra carregava, né? Então o estereótipo nerd que se criou era de uma pessoa totalmente excluída, uma pessoa focada só em seus próprios interesses. E podia ser de diversas formas, como quadrinhos, tecnologia, livros e colecionáveis. Mais pra frente foram jogos e outras coisas. Sem falar, e normalmente um nerd era aquele indivíduo que se aplicava aos estudos. Era aquele indivíduo que, justamente por se excluir, ele focava sua atenção, os seus esforços em aprender. Então eles tinham méritos escolares, né, notas, acima da média. Esse era o ponto alto de ser um nerd. Hoje, mais ou menos, não é que seja um requisito ou um pré-requisito. Antes, para você ser chamado de nerd, você tinha que ser bom na escola. Não, mas era a parte do estereótipo, né? Hoje não. Uma pessoa pode ser nerd só porque gosta de jogo, ou só porque gosta de quadrinho, ou só porque gosta de série, ou só porque gosta de filme. Ela não precisa ser a melhor da escola. Claro que ainda tem os nerds que são ótimos na escola, que são felizes na escola, que têm boas notas, mas não necessariamente todos são assim agora. Entendeu? Então, as pessoas hoje podem se autoproclamar nerds sem ter esse, entre aspas, pré-requisito. É uma coisa bacana, então fez isso com que se tornasse mais popular. Então você já não precisava ser a pessoa mais estudiosa da sua classe. Você não precisava ser a pessoa mais tímida da sua classe ou do seu convívio. Ou você não precisava mais se excluir de um convívio social. Hoje o nerd é uma pessoa comum e tem um gosto por essas coisas que eu já citei. E ponto. Nada mais. Não é uma coisa especial. Não é um floco de neve único que deve ser cultivado pela sua beleza. Não. É algo básico. Algo comum. E ótimo que seja assim. Tudo bem que tem pessoas que usam isso para se dizer únicas, verdadeiras, e até gostam de criar os grupinhos. Não, eu sou o verdadeiro nerd e aqueles são posers, né? Não, isso é uma babaquice tremenda, né? Então, não importa que essas pessoas que queiram se dividir se achem especiais, elas não são. Elas são pessoas comuns, pessoas que têm desejos, pessoas que têm gostos, como todos os outros. Só que elas se encaixam nesse grupo. E hoje é um grupo amplamente aceito. Tem convenções gigantes só para esse público. Tem sites especializados só para esse público. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora. Não que seja só o meu objetivo
atingir esse público. Não, mas eu vou estar atingindo esse público. Porque é uma das coisas que eu gosto de falar. Entendeu? Então, o que antes não se falava muito, hoje se fala bastante. E conseguiu fazer com que, entre aspas, esse grupo mudasse o jeito de ser visto. Então evoluiu muito bacana. Então agora ele é só mais um grupo da sociedade humana. Então, claro, nem eu falei, eu nunca vou ser um idiota de falar que o nerd verdadeiro era o de antigamente. Esse tipo de coisa é a coisa mais imbecil que tu vai ouvir alguém falar na tua vida. Os conceitos mudam, pessoas mudam, comportamentos mudam. Ou seja, tudo muda. Até a surda muda. Tá, desculpa pela piada. E não cabe nós decidir se tal coisa é o perfeito ou o falso. Não vamos ser presunçosos a esse nível. Nós não somos donos da palavra, donos do grupo, donos do conceito. Eu, por exemplo, eu adoro que pessoas falem que são nerds. Mesmo que elas só queiram se encaixar em um grupo, ou queiram se encaixar no grupo chamado nerd. Eu realmente adoro isso, porque eu considero muito bom que as pessoas busquem em seus grupos, seu lugar no mundo, outras pessoas que tenham gostos iguais ao seu, seus jeitos iguais, uma maneira de viver nesta realidade de forma mais feliz com outras pessoas. O que eu desprezo, odeio, é quando o grupo X se acha melhor que o grupo Y, porque o grupo X foi um dos primeiros grupos que surgiu, ou que sabe mais coisas que o grupo Y, ou que tem toda a coleção do caralho A4 que o grupo Y não tem, e etc. Não é porque o grupo X tem mais coisa, tem mais conhecimento, é melhor que o Y. Eles são iguais. Um só tem mais experiência. Quando acabar essa coisa de competir toda hora, eu sou melhor, não sei o que, você vai ver que uma coisa anda bacana, né? Então, vendo todas essas características citadas, ser nerd hoje é uma coisa boa sim. É uma coisa, como eu disse, que você pode falar com orgulho que é. Pode até falar sem medo das possíveis represálias que você possa passar ou encontrar. Hoje, felizmente, é uma excelente época para saber se você realmente é um nerd ou não. Porque o bullying vai ser menor, a repressão vai ser menor, a rejeição vai ser menor. E como eu já tinha dito antes, não existe só um grupo de nerds. Eu gostei quando eu dou essas travadas na língua. Não existe só um grupo de nerds. Existem diversos. Nerd de tecnologia, nerd de estudos, nerd de jogos, nerd de colecionáveis, nerd de quadrinhos, nerd de filmes, nerd de livros e nerd de coisa pra cacete. É nerd pra tudo. E nerd de coisas que não são chamadas de nerd, mas são. Vão gostar de animes, mangás, tokusatsus e outros que provêm de culturas orientais ou culturas diferentes da nossa cultura ocidental. Eu falei certo? Eu falei certo, é ocidental. Então se você gosta de algo disso que eu acabei de citar, mas gosta mesmo, aquele que gostar, do que você se dedica a boa parte do seu tempo, da sua vida para esse gosto, muito bem, você é um nerd. Seja bem-vindo ao mundo nerd. Você vai adorar. Tenho certeza que você vai encontrar um grupo que irá lhe fazer bem. Certo, gente? Espero que tenham gostado. Não vai ser muito longo. Como eu disse, é no máximo 1 hora. Eu não pretendo fazer podcasts gigantes. Claro que dependendo do assunto eu posso fazer um grande ou dividir em vários vídeos, mas eu não vou ter a pretensão de ficar enchendo o saco de vocês com muita encheção de linguiça só para ter mais tempo, né? Então, uma coisa direta,
informativa no momento máximo que eu conseguir, né? Porque eu primeiro vou pesquisar aquilo que eu tô falando para poder falar. Isso é muito importante. E aí sim eu vou passar para vocês, certo? Então, se vocês gostaram disso, vocês podem acompanhar esse podcast em diversas mídias. As que eu tenho de cabeça agora, lembrado? São o YouTube. Eu vou criar um canal específico para eles e provavelmente você está vendo por ele. O SoundCloud também vai ser, acho que é SoundCloud, né? É o SoundCloud. Eu vou ver como que bota no iTunes. Eu não sei como, mas eu vou tentar. Vou tentar colocar pelo Android. Eu não sei se tem um mais específico. Eu acho que é o Spotify. Eu não sei. Eu vou dar uma olhada, né? Eu vou ter que pesquisar isso. Não tem jeito. E tem pelo Facebook. Só que o Facebook não é que você vai ouvir direto do Facebook. O Facebook tem uma página minha chamada Casa do Panda que eu uso para divulgar vídeos de eu jogando, lives e etc. É meio parada por causa de projetos pessoais, mas eu pretendo voltar. E se você quiser visitar, www.facebook.com/acasadopanda, certo? Se gostarem, só clicar em curtir lá na página, eu já fico feliz. Se vocês gostaram desse podcast, do que eu falei, vão lá, compartilhem nas suas redes sociais. Se vocês tiverem alguma sugestão do que falar e tudo mais, comentários sobre o que eu falei, usem o canal do YouTube ou até a página do Facebook, na postagem sobre esse episódio, ok? Espero que tenham gostado. Mais coisas virão, porque vai ter um canal talvez de e-mail só para isso daqui, para eu poder responder e-mails diretamente. Mas por enquanto é só, certo? Então eu espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. No próximo podcast, né? No próximo podcast, ok? Então, até mais.